E aí, galera? Tudo bem? Tem vocês? Tudo bem com vocês? Com a gente está ótimo. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa, mas agora a gente vai falar um pouco dos símbolos, que tipo o ovo, o vinho, o pão, a vela, o peixe, o girassol, o coelho e etc. Quem vai começar falando é o Jonathan. O ovo, vou falar. O ovo simboliza o nascimento, a vida, o surgimento de Cristo. E é um símbolo de antiguidade. Da antiguidade. Na antiguidade é época em que já eram representadas as pessoas por ocasião da Páscoa, com ovos enfeitados coloridos, ovos de galinha, ou seja, ovo de galinha. Não é esses ovos caros que tem no mercado de chocolate, não. Quando eu tiver um filho, eu vou dar um ovo de galinha pra ele. Pintado. Porque eu sou rato de core. Como foi feito, os ovos da Páscoa representam também o final da Quaresma, que é 40 dias depois da Páscoa. Da Páscoa não, ó, do Carnaval. Agora eu vou falar o pão e o vinho. O pão e o vinho eram na antiguidade a comida e a bebida mais comuns de Jesus Cristo. Se servia desses alimentos para simbolizar sua presença constante ao substituir a Eucaristia. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a vida eterna. As velas são uma marca de celebração religiosa pascuais. Em certos países, os católicos apagam todas as luzes de suas igrejas na sexta-feira da Paixão, na véspera da Páscoa. Fazem um novo fogo para acender o principal círio pascual, que é utilizado reacender todas as velas da igreja. Então, acender suas próprias velas e levam para casa, em fim de utilizá-las em ocasiões especiais, no Sábado Santo, e a celebração católica é iniciada com a bênção do fogo, chamado Fogo Novo. Agora vou falar o peixe. A Páscoa possui vários diversos símbolos, entre eles o peixe pascuais, manente o sentido projetorial da história de Jesus Cristo. Para o cristão, o peixe é um dos alimentos mais antigos e está vinculado nas aparições de Jesus Cristo, que simboliza a ligação. A presença do peixe em uma história após a ressurreição e diz respeito ao próprio Cristo ressuscitado. Girassol é um dos símbolos pascuais menos conhecido. Em algumas religiões é, porém, muito rico em conteúdo. Assim, para sobreviver, a planta precisa ter sua corola voltada para o sol, do nascimento ao poente. E também os cristãos precisam estar voltados ao sol. Cristo é a luz, a força, a energia. Cristãos sem uma ligação com Jesus não entram significado para a sua vida. Agora eu vou falar o sino. O sino festivo que repicam na noite de ressurreição recordam o momento da subida de Jesus Cristo ao céu. Agora eu vou falar o coelho. A tradição do coelho da Páscoa foi trazida pelos americanos, pelos imigrantes alemães semeados no século XVIII, de outro ponto da terra. Era um dos símbolos festivos pelo grande número de filhotes que nasciam. O coelho simboliza a igreja e pode do Cristo.
Festiva a sua missão de propagar a palavra de Jesus Cristo a todos os povos. Jesus, agora eu falo um pouco da história de Jesus, que a morte depois da ceia. Depois da ceia, Jesus foi para um jardim no Monte das Oliveiras e discípulos o seguiram. Era noite, Jesus afastou-se para rezar. Ele sabia que naquela noite iria ser preso e condenado à morte. Estava sozinho orando, pois os discípulos, cansados, adormeceram no chão. Seu sofrimento era tão grande que chegou às suas gotas de sangue que caiu no chão. Antes ele orou: Pai, se for possível afastar de mim essa hora do sofrimento, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então Judas, o apóstolo traidor, chegou com soldados armados no lugar onde Jesus estava e o beijou. Era o sinal que Jesus era aquele que os soldados procuravam. Os soldados prenderam Jesus e o levaram aos apóstolos. Os apóstolos aprovados fugiram. Na prisão de Jesus foi humilhado com gozações, bofetões e torturado com violentas chicotadas para humilhar ainda mais Jesus. Colocaram uma túnica e uma coroa de espinhos. De sua cabeça e diziam: Salve o Rei dos Judeus. Salve o Rei dos Judeus. Batiam em sua cabeça com paus e os espinhos feriam ainda mais sua cabeça. Os soldados cuspiam em seu rosto, já todo deformado e machucado, e o insultavam. Jesus não reclamava e todos cortavam em silêncio. Algumas falsas testemunhas se representaram acostumadas de Jesus, que ser um dos cordeiros, alguém que merecia ser condenado à morte. Jesus, muito machucado e fraco, falta de alimento e perda de sangue, carregou-se a cruz até o monte Calvários. Junto com eles foram sacrificados 2 ladrões. Mesmo sofrendo muito, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que dizem. Era quase meio-dia e todos escravos até 3 horas da tarde. Tendo o sol desaparecido, então Jesus soltou um grito, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Morreu. Um oficial romano que estava acontecendo disse: Este homem, na verdade, era um justo e santo. Jesus, com sua morte na cruz, pediu perdão ao Pai e todas as maldades e pecados de todos os homens e mulheres do mundo. Todo ministério muito grande, o amor de Deus, o ponto nos enviar o seu Filho Jesus para nos salvar e libertar de todos os pecados e nos ensinar a viver o amor e a santidade que somos chamados por Deus. Mas Jesus não permaneceu morto, ele foi num esculpro e escavado na rocha. E depois de 3 dias, exatamente no domingo de Páscoa, ele ressuscitou e ele venceu a morte. Assim, nos deu a garantia de vida eterna junto de Deus. A morte não é substituída o fim de tudo, mas para o que crescem e ressuscitam de Jesus é a certeza, há uma vida eterna, a nossa esperança. Ele pulou a morte, que
nós estamos presenciando o dia da morte dele. Que é a Páscoa. E esse foi o nosso vídeo. Curta, dê seu like. Se você gostou, dê seu like. Se não gostou, dê o seu like negativo. E compartilhe com amigos. Compartilhe. E comente seu desafio para o próximo vídeo que nós estamos precisando. E com esse like, com essa curtida, com essa inscrição no nosso canal, você ajuda a gente muito. Mande sua ajuda, o que a gente pode melhorar no nosso canal também. Mande sua opinião. Valeu. E valeu. Espero que ficou bom.